Hora de falar sobre o Palmeiras, quem fica e quem sai do clube depois do Super Mundial de Clubes. Essa pergunta é super importante e está condicionada ao desempenho alviverde no torneio que está sendo disputado nos Estados Unidos. Dá para garantir que o Abel Ferreira, independentemente do resultado do Palmeiras, fica pelo menos até dezembro. A ideia da Leila Pereira é prorrogar o contrato do treinador português até dezembro de 27. Já em relação a jogadores, há duas prateleiras. Uma de atletas que não fazem parte dos planos do Verdão. São eles Mike, Marcos Rocha, Lomba e Naves. Os três primeiros cujos contratos se encerram em dezembro. O Lomba quase foi parar no Fluminense. O Mike tem proposta oficial do Santos, enquanto o Marcos Rocha avalia seus próximos passos. Em relação ao Naves, tem negociações mais quentes com o Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos. A segunda prateleira de atletas do Palmeiras são jogadores com quem o Verdão conta, mas são bastante assediados por clubes de fora. Richard Rios é o campeão de sondagens. Já esteve na mira de clubes portugueses, ingleses e também espanhóis. O colombiano, que joga na seleção do seu país, deve ter ofertas altas. Outro que pediu para ser negociado é Piquerez, lateral esquerdo que procurou no início da temporada o Abel Ferreira, informando que precisava ser negociado em julho, sob o risco de não ter mais oportunidades na Europa por causa da sua idade. Gustavo Gomes também tem sido especulado, mas por clubes da Arábia Saudita. O desempenho deles e do Palmeiras no Super Mundial pode ser determinante para uma valorização ou então para a manutenção do atual preço. Palmeiras assegura que se perder jogadores grandes, vai ao mercado para buscar reposição, inclusive com dinheiro que vai falar sobre o Palmeiras. Vitória, classificação avançada e 82 milhões de reais garantidos com o Super Mundial de Clubes. É que nessa quinta-feira, Palmeiras fez 2-0 no Al-Ahly, assumiu a liderança isolada do grupo e já tem 82 milhões e meio de reais assegurados somente com as cotas pela participação no torneio nos Estados Unidos. O 2-0 foi construído com gols no segundo tempo, o primeiro deles, gol contra, do centroavante do Al-Ahly, que cabeceou para dentro do próprio gol. O segundo gol do Palmeiras nasceu de um belo contra-ataque. Uma falta cobrada no Al-Ahly, pro Al-Ahly se transformou num rápido contra-ataque e o Maurício achou o Flaco Lopes, que carregou a bola e tocou na saída do goleiro para segurar o triunfo por 2-0. Você sabe que cada vitória vale 11 milhões de reais nessa fase de grupos. Como o Palmeiras já havia empatado na estreia, garantido mais 5 milhões e meio de reais. E todos os clubes brasileiros têm assegurado uma cota de 66 milhões apenas pela presença na fase de grupos, dá para contabilizar que o Palmeiras já embolsou 82 milhões e meio de reais. A classificação na última rodada assegura mais 41 milhões pela presença nas oitavas de final. E o Palmeiras pode, com um simples empate diante do Inter Miami na rodada final, assegurar a primeira colocação do grupo. Isso porque no outro jogo dessa mesma chave, o Inter Miami de virada surpreendeu e venceu o Porto por 2-1. Classificação de momento do grupo do Palmeiras tem Palmeiras e Inter Miami com 4 pontos. Al-Ahly. Hora de falar sobre o Palmeiras. Richard Rios virou alvo de mais um clube europeu. Pelo menos é o que garante um portal britânico, assegurando que o Nottingham Forest prepara a proposta para o Palmeiras assim que o Super Mundial terminar. Vale a lembrança de que o Nottingham Forest tem como dono Evangelos Marinakis, o magnata grego que conversou recentemente com o Palmeiras por conta de Ramon Sosa. A ideia do Verdão era contratar o atacante paraguaio do Nottingham Forest. Entre os clubes ficou tudo acertado para o pagamento de 14 milhões de euros. O negócio só não avançou porque o Ramon Sosa insiste na ideia de jogar na Inglaterra. Só para complementar em relação a Richard Rios, volante dos mais badalados do futebol na América do Sul. Ele já havia entrado na mira de Porto, Sporting, Manchester United, Tottenham, entre outros. E é exatamente por conta dessa grande procura que o Palmeiras sonha com um negócio de até 40 milhões de euros, valor que equivale hoje a uma fortuna. Importante lembrar que quando comprado, o Palmeiras desembolsou apenas 7 milhões e meio de reais. Foram 6 milhões no primeiro momento, que garantiram 60% dos direitos econômicos, e mais 1 milhão. Hora de falar sobre o Palmeiras, que não venceu, mas convenceu na estreia do Super Mundial de Clubes. Empate em 0-0 com o Porto, tendo o goleiro do Porto sido o principal jogador em campo. Várias oportunidades, especialmente nos primeiros minutos, e na reta final da partida o Palmeiras foi melhor do que o Porto. E essa superioridade foi reconhecida até pelos veículos de comunicação em Portugal.
Um dos jornais mais tradicionais do país, o A Bola, falou até em amasso, sufoco. Dá uma olhada na frase. O sufoco a que o Porto foi submetido não indicava um bom desfecho, até porque o conjunto brasileiro parecia ganhar confiança à medida que o tempo passava. O 0-0 acabou sendo ótimo para o Porto, mas também nem foi tão ruim para o Palmeiras. O Verdão vai precisar vencer seus dois próximos rivais, o Al Ahly e o Inter Miami, por placares maiores do que o Porto para assegurar a primeira colocação do grupo, fugindo dessa maneira de um confronto contra o PSG. Nas oitavas de final está muito claro que o PSG tem tudo para ser o líder do seu grupo depois de fazer 4-0 no Atlético de Madrid. Não há como negar que é muito melhor pegar nas oitavas o Atlético de Madrid do que o PSG, o clube francês. É o atual campeão da Liga dos Campeões, tem jogadores em grande fase e deitou e rolou contra a equipe espanhola. Só para completar, mais alguns destaques da estreia do Palmeiras, muitos torcedores alviverdes. Havia quem garantisse que a cada 5 torcedores do Palmeiras no MetLife Stadium, um torcedor do Porto. O Palmeiras foi ampla maioria também na arquibancada. Estevão acabou sendo eleito o melhor em campo, embora para mim não tenha jogado toda essa bola. E o Abel disse o seguinte, depois da partida: acho que fomos bem superiores ao Porto, conseguimos pressionar e criar oportunidades de gol. Fomos melhores, mas no futebol vence quem marca e não conseguimos marcar. Agora imaginem que o goleiro adversário que fez tudo isso era reserva. Imaginem então se fosse o goleiro titular, disse o Abel, fazendo referência ao Diogo Costa, que é o goleiro titular do Porto, mas não pôde jogar por conta de uma lesão. A pergunta: preciso falar agora sobre o Palmeiras com mais um interessado em Richard Rios. A bola da vez agora é Diego Simeone, o técnico argentino que comanda o Atlético de Madrid, pediu a contratação do atleta. Já existiu monitoramento há algum tempo. O Simeone gosta do Richard Rios pelas partidas no Palmeiras e pela seleção colombiana, e ele deu aval para que exista uma proposta oficial para o Verdão nos próximos dias, especialmente depois do que viu o Richard Rios fazer na partida contra o Porto. O Palmeiras já deixou bem claro que nem cogita conversar antes do fim do Super Mundial. Então, estratégia da Leila Pereira é permitir que o campeonato termine lá nos Estados Unidos para depois ouvir propostas de interessados. Porto, Sporting, Nottingham Forest, Tottenham e Manchester United já foram outros clubes que em algum momento tiveram seu nome especulado e ligado a Richard Rios. Contei para vocês na manhã dessa quarta-feira que o Palmeiras só vai aceitar conversar pelo Richard Rios a partir de 40 milhões de euros ou 252 milhões de reais. É óbvio que você começa pedindo o valor e se as propostas forem menores, você vai tentando se aproximar dessa cifra. Mas, de qualquer forma, vale a lembrança de que o Palmeiras havia gasto apenas 7 milhões e meio de reais para comprar o Richard Rios do Guarani. Agora de falar sobre o Palmeiras, você sabia que o Verdão foi o clube brasileiro que mais levou o público nas primeiras partidas, nessa primeira rodada de Copa do Mundo de Clubes? Verdão contou no jogo contra o Porto com 46.275 torcedores. A estimativa é de que pelo menos 35 mil pessoas eram torcedoras do Palmeiras. Fluminense e Borussia Dortmund, que jogaram nessa terça-feira, esse jogo registrou o segundo maior público em confrontos com brasileiros no Super Mundial, 34.736 torcedores. Dá para dizer que em muitos momentos da partida ouvia-se o torcedor do Fluminense cantando, enquanto os alemães estavam caladinhos. Já Botafogo e Seattle, vitória por 2-1 do Botafogo com 30.151 torcedores, esse com grande predomínio de torcedores do Seattle, até porque o jogo era do time mandante dentro de casa. Para completar, para minha surpresa, o clube mais popular do Brasil, o Flamengo, foi aquele que menos levou torcedores ao estádio. Vitória do Fla contra o Esperance na noite dessa segunda-feira. O jogo que aconteceu em Filadélfia contou com apenas 25.797 torcedores, só para passar o número direitinho. A grande verdade é que, em relação a público, os estádios bastante distantes de encherem, né? É também verdade que as arenas onde estão sendo disputadas as partidas da Copa do Mundo, todas gigantes, para 70, 80, 90 mil pessoas, mas os públicos entre 20, 30, 40 mil pessoas não têm conseguido levar muitos torcedores. A expectativa da FIFA é de que nas rodadas finais da fase de grupos e também no mata-mata, essa ocupação seja. Hora de falar sobre uma dupla portuguesa de olho em Richard Rios. Formação que vem da Europa dá conta de que Porto e Sporting
estão brigando pela contratação do Richard Rios, volante colombiano que pertence ao Palmeiras. Não é a primeira vez que o Richard Rios é envolvido em especulações entre clubes do futebol europeu. A tendência é que o Palmeiras receba ofertas oficiais para negociar seu jogador depois da Copa do Mundo de Clubes, que começa para o Verdão nesse domingo. Mas o que é certo é que ele fica, pelo menos para a disputa desse torneio, e a partir daí vai depender daquele que fizer a melhor oferta. A notícia sobre o interesse de Porto e Sporting foi divulgada pelo jornalista italiano Gianluigi Longari, que trata sobre o mercado e tem mais de 100 mil seguidores em uma das suas redes sociais. Só é importante completar que o Palmeiras já deixou claro que nem cogita se sentar à mesa para conversar sobre o Richard Rios com propostas inferiores a 25 milhões de euros. Com uma observação importante, a gente está falando de 130, 140 milhões de reais, o atleta havia sido comprado do Guarani por 7 milhões e meio de reais. O Palmeiras pagou no primeiro momento 6 milhões de reais, depois adquiriu mais um percentual por outro 1 milhão e meio de reais e hoje é dono de 70% dos direitos econômicos. Guarani, o próprio jogador e o Flamengo acompanham de perto essas tratativas. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que tem a oportunidade de faturar 100 milhões de reais apenas com a fase de grupos do Super Mundial. Vou ser mais preciso e vou citar o número correto, 99 milhões de reais. Essa a possibilidade à disposição do Palmeiras na primeira fase, a fase de grupos. Somente de estar nos Estados Unidos, o Palmeiras já assegurou 66 milhões de reais. Essa é a cota destinada às equipes sul-americanas que participam do torneio. Só que cada vitória na fase de grupos assegura mais 11 milhões de reais. E ao contrário do Flamengo, do Fluminense e do Botafogo, que caíram em grupos pesados, é possível imaginar o Palmeiras vencendo seus 3 jogos, contra o Porto, contra o Al-Ahly do Egito e também contra o Inter Miami. Como cada vitória garante 11 milhões de reais e o Palmeiras já tem 66 milhões pela presença no torneio, dá para imaginar um Verdão assegurando 99 milhões de reais. Com isso ainda, o Palmeiras ainda se assegura na próxima fase do torneio, garantindo mais uma bolada. Mas bora nos ater apenas aos 99 milhões de reais. Você sabia que o Palmeiras fez a melhor campanha da Libertadores da América, com 6 vitórias, e por conta de tudo isso, faturou na Libertadores apenas 27 milhões de reais, só para você entender a diferença. O Verdão, com metade no número de jogos da fase de grupos da Libertadores, pode faturar 3 vezes, mais do que 3 vezes, né? Enfim, hora de falar sobre uma dupla portuguesa de olho em Richard Rios. Formação que vem da Europa dá conta de que Porto e Sporting estão brigando pela contratação do Richard Rios, volante colombiano que pertence ao Palmeiras. Não é a primeira vez que o Richard Rios é envolvido em especulações entre clubes do futebol europeu. A tendência é que o Palmeiras receba ofertas oficiais para negociar seu jogador depois da Copa do Mundo de Clubes, que começa para o Verdão nesse domingo. Mas o que é certo é que ele fica, pelo menos para a disputa desse torneio, e a partir daí vai depender daquele que fizer a melhor oferta. A notícia sobre o interesse de Porto e Sporting foi divulgada pelo jornalista italiano Gianluigi Longari, que trata sobre o mercado e tem mais de 100 mil seguidores em uma das suas redes sociais. Só é importante completar que o Palmeiras já deixou claro que nem cogita se sentar à mesa para conversar sobre o Richard Rios com propostas inferiores a 25 milhões de euros. Com uma observação importante, a gente está falando de 130, 140 milhões de reais, o atleta havia sido comprado do Guarani por 7 milhões e meio de reais. O Palmeiras pagou no primeiro momento 6 milhões de reais, depois adquiriu mais um percentual por outro 1 milhão e meio de reais e hoje é dono de 70% dos direitos econômicos. Guarani, o próprio jogador e o Flamengo acompanham de perto essas tratativas até